E pode acontecer também que essa primeira consulta é com familiar, por exemplo, quando a gente trabalha na clínica das compulsões, a pessoa que tem compulsão por álcool ou por outras substâncias, compulsão por jogo, por compras, dependendo do conflito que essa família está vivendo, na maioria dos casos, quem vem primeiro buscar ajuda é a família, ou é a mãe, ou é a irmã, ou é a esposa. Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início aqui à nossa live, a nossa aula de hoje. Meu nome é Carlos Kujert, sou psicólogo, sou especialista na clínica das compulsões e já tenho uma experiência de 20 anos aí fazendo esse trabalho na clínica, no consultório e trabalho também numa instituição onde os pacientes ficam lá internados. Eu trabalho lá um dia na semana. E aí eu venho aqui dividir com vocês a minha experiência. E uma das dificuldades que meus alunos têm é no primeiro atendimento, né? Então, o terapeuta iniciante, ele, quando vai começar a trabalhar na clínica, nos primeiros atendimentos, ele, como todo o início, né, que nós temos, ele se sente inseguro, né, não se sente preparado. E hoje nós vamos falar desse tema. Terapeuta, saiba como agir na sua primeira consulta. Então esse é o tema da nossa aula de hoje. Então nós vamos ensinar o terapeuta iniciante como agir na sua primeira consulta. Tem que vencer essa insegurança e aí a gente está no trabalho que a gente faz da supervisão, a gente reforça isso, e a segurança ela vem com o tempo, né, com a prática. O nosso cérebro ele aprende por repetição, por imersão e por modelagem, né? Por isso que a gente sempre vai trabalhar esses princípios aí na formação do terapeuta. Então, o terapeuta na primeira consulta, nos dias de hoje, geralmente o primeiro contato que nós temos é pelo telefone, né? Se usa muito o WhatsApp, hoje sem o WhatsApp é difícil a gente trabalhar, né? Então a gente tem o primeiro contato com o paciente pelo WhatsApp. Daí a gente tem ali o primeiro contato, ele vai dizer que foi indicação, ou ele viu o número em algum lugar, e aí ele vai falar um pouco ali da sua queixa, daquilo que ele está passando, e qual a necessidade que ele vê de buscar a ajuda do terapeuta. Aí você vai passar o endereço onde você atende, do consultório, e ele vai até lá. E aí quando chega no consultório, lá onde eu atendo, tem uma sala de espera, onde as pessoas ficam. Então eu chego, fico lá na sala de espera. Alguns consultórios têm lá uma secretária que atende, que faz esse primeiro acolhimento. E aquele lugar que não tem, quando chega no horário, você vai lá na sala de espera, cumprimenta a pessoa e chama ela para a sala. Então, primeiro contato, nós temos que pensar sempre
na conexão, eu tenho que buscar me conectar com essa pessoa, fazer um rapport, né? E aí tem o início da conversa. Geralmente a gente começa, a pessoa entra na sala, senta e a gente fala coisas como o tempo, demorou para chegar, tá muito quente e tal. A gente tá se conhecendo ali pela primeira vez, né? E aí passou esse quebra-gelo. Geralmente eu falo, mas então me conte, o que te trouxe aqui? Eu começo, né, a conversa assim. Me conte, o que te trouxe aqui? E aí geralmente a pessoa vai dizer da queixa dela. Vai dizer que trouxe lá um problema com o filho, com o marido, com o trabalho, que não está dormindo direito, que está difícil. E daí ela começa falando. Então, quando você abre o início da conversa com uma pergunta aberta, né, se, por exemplo, se perguntar como que você chegou aqui? Ela vai dizer, de ônibus, de Uber, é uma pergunta fechada. Agora, se eu perguntar, então me conte, né? O que te trouxe aqui? Qual o motivo que você veio buscar ajuda do terapeuta? E daí ela vai falar, vai relatar. E é nesse momento que é feito essa conexão, que eu vou me conectar com essa pessoa, que eu vou começar a sustentar esse lugar de escuta. Esse lugar de escuta, que é o lugar do terapeuta, é um lugar de não julgamento e de não saber. Então é isso que a pergunta fala. Me conte, né? Eu não sei, me conte o que te trouxe aqui. E aí ela vai falar. Vai falar, se a pessoa está angustiada, geralmente ela vai chorar no primeiro atendimento, vai se emocionar, né? Então é bom que tenha lá uma caixa de lenço no ambiente, né? E aí você espera e tal, ela começa a chorar, ela vai olhar para você e aí vai buscar um lenço na bolsa ou limpar os olhos com a mão e daí você oferece o lenço. Você não precisa falar nada, você continua conectado ali, ouvindo atentamente, dá o lenço para ela e ela vai prosseguir. Geralmente ela vai pedir desculpa, né? Eu me emociono e dá vazão aqui. E aí você vai ouvindo atentamente o que ela está falando. E aí se ela der uma pausa, né? Geralmente o tempo da sessão é 40 a 50 minutos. No primeiro atendimento, se a pessoa estiver muito angustiada e você tiver um espaço na agenda, pode reservar um espaço maior. Às vezes a pessoa ocupa um pouco mais de tempo, porque a angústia é tão grande que ela precisa falar sobre aquilo, né? E aí você escuta atentamente o que ela está falando, tenta entender, né? Se ela travar por algum motivo, não conseguir falar, você abre mais para ela falar mais sobre isso. Aí ela vai falar, vai falar, vai falar. Aí você faz uma pontuação, você faz mais uma pergunta aberta. Tipo, mas quando que começou tudo isso? E aí ela continua falando um pouco mais. Isso tem tempo e tal. Aí se ela der mais uma pausa, você segura mais um pouco ali, porque uma das questões difíceis também para o terapeuta iniciante é lidar com o silêncio, quando o paciente não fala.
ou tem dificuldade para falar. Então o silêncio você tem que aprender a lidar com ele. O terapeuta iniciante precisa suportar o silêncio. Então fica em silêncio por um tempo. Você fez dois, três questionamentos. Perguntou o que trouxe aqui, quando que começou, né? E aí eu tenho que continuar nessa linha. O objetivo é fazer ele falar. Quanto mais ele fala, mais eu vou conseguir me conectar com ele. E esse processo de conexão tem um método e uma técnica, né? Então, os meus alunos, eles no início eles têm dificuldade. Depois que os alunos começam a aplicar o método e a técnica, aumenta a conexão. Porque é a conexão que vai fazer esse paciente iniciar e continuar no tratamento, continuar em terapia. Se ele não se conectar com o terapeuta, se ele sentir que não foi ouvido, que deu alguma falha na conexão, ele não volta. Então você fez o primeiro questionamento, que te trouxe aqui, quando isso começou, e aí você pode seguir na mesma linha. Quando que começou a ficar insuportável? Quando que você começou a sofrer com essa situação? Porque geralmente no início as coisas começam, a gente vai dando um jeito, vai aprendendo a lidar com aquilo, mas chega uma hora que, né, o negócio vaza, derrama. Quando que começou a ficar difícil? E daí ela continua falando. Porque o objetivo é esse. É criar condições para o paciente falar sobre a sua dificuldade, sobre a sua angústia, sobre a sua dor. E aí o terapeuta vai sustentar esse lugar, vai suportar o silêncio, vai acolher essa dor, essa angústia. E aí depois que ele falou, daí você pode perguntar para ele, então, qual que é o seu objetivo? O que você busca, né? Ela vai dizer, não, eu vim aqui buscar a sua ajuda, tive uma boa indicação, uma boa referência sobre o seu trabalho e tal, e eu quero sair dessa condição, quero vencer essa dificuldade e tal. E aí você já ouviu a história, você já entendeu um pouco da história, daí você vai pontuar. E você vai se colocar dizendo, eu acho que eu tenho condições, eu tenho recursos para ajudar você, né? A gente pode iniciar esse processo terapêutico, a gente pode marcar um dia na semana, um horário, você vem aqui uma vez na semana, 2 vezes na semana, e a gente precisa se aprofundar um pouco mais nisso, né? Mas pelo que você relatou, daí você faz a sua análise, né? Eu percebo que tem dificuldades, que tem algumas coisas que a gente tem que entender melhor, né? Explica para ela como que é o processo terapêutico, né? Você já fez terapia alguma vez, não fez terapia nenhuma vez, né? E por que perguntar depois que ela falou se ela já fez, se ela não fez? Porque a pessoa está angustiada, às vezes ela chega lá, é difícil você chegar para uma pessoa que você nunca viu e falar da sua angústia, do seu sofrimento. Então eu não tenho que direcionar, que forçar, eu tenho que deixar
né, o negócio fluir da melhor forma possível, o mais natural possível, com o mínimo de interferência possível. Se eu tiver que fazer alguma interferência, é para esvaziar a pessoa, para fazer ela falar mais sobre aquilo, porque é esse que é o processo, né? Isso vai criar uma sensação no sujeito. Nossa, foi muito bom, estava precisando falar, cheguei, estou até mais aliviado. Geralmente eles falam isso, né? Quando eles encontram um lugar onde ele pode falar e ele não é julgado e nem interrompido. Porque você sabe como que é, né? Você vai falar lá com seus amigos, com a sua família, você começa a falar do seu problema, a pessoa não aguenta, ela já quer falar do problema dela, cada um quer falar do seu problema, e ninguém ouve ninguém. É por isso que esse lugar, essa profissão, é um lugar onde a gente tem que saber ouvir. Nós temos que acolher a angústia desse sujeito. E ele vai falar, falar. E ele falando, ele vai ter a sensação. Porque é essa sensação que faz com que ele volte lá. Alguns conseguem falar, eu tenho muito mais coisa para falar. Nossa, eu falei bastante, eu comecei a falar e não parei de falar e você nem falou. Se a pessoa comentar assim e ela não comentar, e agora que você falou tudo, como que você está se sentindo? Se você falar, é ruim, né, a gente guardar as coisas ou não ter com quem falar, né? E daí sempre sai mais um pouco. Então o primeiro contato é isso, eu tenho que prestar atenção e eu tenho que manter o meu foco e a minha meta é trabalhar na conexão. Eu tenho que me conectar com esse paciente, tentar entender o mapa dele, o ponto de vista, como ele está vendo essa situação que ele está falando. Não é o meu ponto de vista, é o dele. Eu tenho que entender a situação que ele está vivendo pelo ponto de vista dele, pelo mapa dele. E quanto mais eu ouvir, mais eu vou entender. Né? Então tem um tempo. Tem um tempo de ouvir, tem um tempo de entender e o tempo de intervir, de pontuar. Que você pode fazer uma análise daquilo que ele falou. Mas sem o sujeito falar da sua dificuldade, falar da sua angústia, eu vou analisar o quê? Aí terminou esse processo que ele falou, daí você vai acertar o horário, os valores. Se você já não passou os valores pelo telefone, pelo WhatsApp, você vai acertar os horários, valores, vai ver na sua agenda o horário que tem, que não tem, o tempo, o dia. Acertou isso, inicia o tratamento. E pode acontecer também que essa primeira consulta é com familiar, por exemplo, quando a gente trabalha na clínica das compulsões, a pessoa que tem compulsão por álcool ou por outras substâncias, compulsão por jogo, por compras, dependendo do conflito que essa família está vivendo, na maioria dos casos, quem vem primeiro buscar ajuda é a família, ou é a mãe, ou é a irmã, ou é a esposa. Às vezes vem junto também a pessoa que tem a dificuldade,
Às vezes tem pessoas que vêm buscar ajuda para um sobrinho, para um afilhado, para um neto, as avós, né, frequentam muito meu consultório. Meu consultório é frequentado por mães, avós, esposas e filhas. E é importante o terapeuta iniciante saber disso, né? Então a mulher, quando a gente vai olhar para uma questão de gênero, a mulher sempre é ela que busca ajuda, né? Faz parte do feminino o cuidado, né? Então geralmente é a mulher que busca, ela que faz o primeiro contato, ela que vai dar essa condição de fazer a terapia, que vai incentivar, né? E é importante a gente saber quem está junto nesse processo, quem está auxiliando, apostando com essa pessoa que está lá buscando a sua ajuda. Então tem pacientes que estão buscando a terapia pela primeira vez, não tem experiência. Daí você precisa explicar tudo aquilo que você aprendeu lá na parte teórica, né? O processo terapêutico, como você entendeu lá. Então a terapia, ela se dá nos 3 tempos, né? Você vai lá, vai falar da sua dificuldade, e o processo de autoconhecimento se dá no processo de repetir, recordar e elaborar. Recordar, repetir e elaborar. É isso. Então o sujeito recorda daquela cena, daquele fato, daquele trauma, daquele momento, e aí ele repete muitas vezes a mesma cena, o mesmo momento, e esse processo de recordar, repetir, elaborar, vai dar a condição dele elaborar. Então ele fala do assunto, fala mais do assunto, e daí ele vai elaborando. Quando ele volta na outra sessão, ele já elaborou alguma coisa da primeira. Na sessão passada eu falei bastante a respeito, e eu estava pensando e eu lembrei, ou eu consegui entender um ponto. Isso é elaborar. Porque a sessão, ela não inicia ali na hora que você acolhe ele na sala de espera e leva para a sala, que a gente chama de setting terapêutico. Ela já inicia lá na hora que ele está se arrumando para vir para o consultório. Já começa lá um trabalho de recordar. O que eu vou falar lá para o terapeuta? Como será que eu falo? Será que eu começo falando disso, falando daquilo? E ele fica ali pensando naquilo, e daí vem no caminho, no carro, no ônibus, pensando no que ele vai falar. E aí quando ele chega lá, que você pergunta, e aí, me conte o que te trouxe aqui. Ele esquece de tudo aquilo que ele pensou, e vem aquela primeira, e daí ele começa. Então, o autoconhecimento, ele se dá dessa forma. No recordar, no repetir, no elaborar. Então o primeiro atendimento, a primeira sessão, ela é fundamental no processo, porque é ali que eu vou fazer conexão. A minha conexão com o paciente é que vai trazer a segurança, a confiança para continuar no processo. Então,
nós temos que saber da importância desse primeiro atendimento. Então você vai acolher, você vai estar atento, você vai experimentar esse lugar de escuta. Mesmo aquele terapeuta, aquele aluno que é mais experiente, ele sempre vai ter essa primeira impressão. É como se você subisse no palco. Toda vez que a gente sobe num palco e pega o microfone, nós sentimos um friozinho na barriga. É isso que o terapeuta, com experiência ou sem, aquele iniciante vai sentir mais isso, né? E aí eu tenho que aprender a lidar com isso também. Né? Se eu demonstrar insegurança, se o paciente lá está nervoso e mesmo assim, ele estando nervoso, ele percebe que eu também estou nervoso, imagina o resultado que vai dar isso. Entende? Então eu tenho que aprender a dar conta disso. Né? Por isso que é importante na formação, né? Isso eu aconselho a todos os meus alunos, é uma condição sine qua non para você ser um terapeuta, é estar num processo terapêutico, é fazer a sua terapia individual. Então a terapia individual, ela é fundamental para resolver essas questões. Então, como você já fez sua terapia, você sabe como que é iniciar o processo, você sabe como que é o primeiro atendimento do ponto de vista do paciente. A diferença é que agora você está sentado numa outra cadeira, mas você tem experiência daquela cadeira que está na sua frente, daquele sujeito. Só que a experiência daquele sujeito que está na sua frente, ela é singular, ela é diferente da sua. O mapa daquele é diferente, mas você já esteve nesse lugar, você sabe como que é. E por estar nesse lugar, você sabe, você fica analisando lá o que ele fala, como ele senta, como ele põe a perna, se ele realmente está olhando para você. Então, causar conexão, eu tenho que me conectar com você, eu estou olhando para você. Né? De vez em quando eu me balanço na cadeira aqui, mas a minha cabeça fica inclinada para você. Agora, se eu estou aqui fazendo a minha live e eu fico uns 2 minutos olhando para cá, vai acontecer o quê? Perde a conexão. Por isso que eu tenho que cuidar desses detalhes, né? Porque para perder a conexão é muito fácil. Muito fácil. É um barulho, uma pessoa que passa. Então eu tenho que cuidar de todos esses detalhes, né? O setting terapêutico ali, a sala que você está trabalhando, tem que ter algumas regras, né? Para os meus alunos eu ensino. Em hipótese alguma, pode-se abrir a porta. Né? Alguns fecham a porta, mas não viram a chave. Alguns viram a chave por dentro. Né? Aqueles que viram a chave por dentro, você tem que avisar, comunicar o paciente. Diz, vou fechar a porta, porque tem um pessoal que entra aqui e às vezes eles abrem. Então, para nós não sermos interrompidos, eu vou fechar a porta, ok? Daí você fecha. Porque você não sabe, se ela não tem fobia, você está num lugar de não saber. Então, tudo que você for fazer, você tem que comunicar para a pessoa. Então, as pessoas que trabalham comigo, eu tenho outras salas no meu consultório, nós temos essa regra. Se a porta estiver fechada, não abra. Por que que não abre? Para não perder a conexão. Porque às vezes a pessoa está ali, ela está falando uma coisa difícil, uma coisa que ela nunca falou para ninguém. E daí na hora que ela vai começar a falar, você abre a porta
E daí ela diz assim, ah, eu nem me lembro mais. E daí, de repente, ela vai falar só no ano que vem. Né? Então eu tenho que ter esse cuidado, né, com o setting terapêutico. Aí fez tudo isso, tomou todo esse cuidado, percebe como é um monte de coisa? Por isso que é importante, né, que o terapeuta saiba como agir no primeiro atendimento. E daí você vai falar do método, da técnica, você vai falar do sigilo profissional, que aquilo que foi falado ali vai ficar entre vocês. Tem que explicar as regras, como é. Né? Tem alguns alunos iniciantes que põem um cartaz lá, como no hotel, né? Você chega no hotel, você entra lá no quarto, geralmente atrás da porta tem as regras, os horários de café, de acordar, de não fazer barulho, tem as regras. Muitas pessoas põem a regra lá na parede, digita, põe lá num quadro e deixa lá. Para não deixar a criança sozinha lá na sala. A pessoa tem que estar, não pode entrar com criança. Se for levar a criança, tem que ter um adulto para ficar com ela lá. Se você não tem a secretária, alguma coisa assim. Então as regras básicas ali tem que ser falado no primeiro atendimento. As regras que você vai usar, né? Então, na hora a gente vai marcar um horário, esse horário é seu. Se você não vier, como o horário é seu, sei lá, eu vou cobrar de você mesmo se você não venha, a não ser que você me avise com 24 horas de antecedência, que aí eu posso colocar um outro paciente no seu lugar e tal, e a gente trabalha com a agenda, e daí você tira todas as dúvidas. Só depois que ouviu o sujeito. Né? Se não der tempo para explicar todas essas regras, o objetivo principal é ouvir o sujeito. Ele tem que sair de lá tendo falado da sua angústia. Ele foi lá para isso. Né? Se não der tempo no primeiro atendimento, você deixa para o segundo. Né? Daí você inicia e isso já aconteceu comigo. Né? Às vezes não dá para a gente seguir o script. Né? Você tem um plano ali, um planejamento, mas às vezes o melhor plano não sobrevive ao campo de batalha. Então a gente tem que ajustar às vezes, né? Então tem um método, tem uma técnica, tem regra, mas pode ser trabalhado. Por isso que tem que ter essa sensibilidade. Né? Então nós criamos aqui vários cenários, várias hipóteses que pode ou não acontecer. Né? Por que tem que avisar às vezes? Né? Às vezes o casal é um casal que está com problema, com conflito, e o marido vai querer entrar lá na sala para ouvir, para saber o que está acontecendo, alguma coisa, sei lá. Então eu trabalho nessa clínica, né? É uma clínica que você precisa ter habilidade para lidar com conflito. Então tem que adequar o lugar dependendo da sua especialidade. Né? Então, por exemplo, os meus colegas que trabalham com criança, né? O consultório, a sala deles é totalmente diferente da minha. Na minha sala tem 2 poltronas, uma de frente para a outra, tem um divã, tem uma mesa lá,
onde eu tenho lá uns livros, uma cafeteira, tem uma outra mesa onde eu estudo, onde eu faço reunião lá com a equipe, e é isso. É um consultório de psicanalista. Agora, um consultório, um setting terapêutico, quem trabalha com criança, daí tem que ter brinquedo, o chão, os móveis lá do consultório tem que ser adequado para aquele público. A sala de espera, o banheiro, o bebedouro, tudo adequado para aquele público que você acolhe. Então, cara, você trabalha com criança? Não. Né, mas eu posso te indicar, eu conheço vários profissionais e vou sempre indicar o melhor profissional possível. Porque essa indicação é importante também. Se eu indicar e ela gostar, nós criamos uma conexão. Amanhã ela pode indicar um outro paciente para mim. E vice-versa. Né? Então tem muito disso, né? E por isso que o primeiro atendimento, ele é fundamental. Porque é o início do processo. Né? Você está iniciando um namoro. É a primeira vez que você vai lá na casa dos pais da sua namorada. Você tem que causar uma boa impressão. Né? E a gente está iniciando uma relação. Nós temos que nos conectar ali, entender o sujeito. E um outro dia nós podemos falar aqui da técnica de como se conectar. Né? Eu já falei também disso em outras lives aí. Né? Você que está me acompanhando aqui, você pode dar uma olhada aí na nossa página. Tem uma galera que está por aqui, o José Claudiomiro, Maria Melo, Eduardo Matos, Ângela Menezes, a minha amiga Miralda, Volney, seja bem-vindo, Cristina Kojima, Márcio Rezende, esse também é meu aluno, Márcio Rezende, a Melanie também foi minha aluna, o Eduardo também foi meu aluno. Então, é isso. Né? Os alunos, eles têm essa dificuldade, porque você termina a sua formação, termina o seu curso, termina a sua graduação e você ainda continua aluno, continua aprendiz. Né? Hoje eu ministro aula, eu dou curso, mas eu ainda continuo sendo um aluno, porque é o que me dá a condição de ensinar outras pessoas, é continuar aprendendo. Né? Eu costumo dizer que aquele que está de pé para ensinar, um dia esteve sentado para aprender. E assim que é. Então a gente só consegue ensinar aquilo que aprendeu. Né? E é muito bom. Né? Eu gosto muito dessa parte da minha profissão. Né? Paulo Sérgio está por aqui no Instagram. Está dizendo que vale a pena ouvir tudo isso. Também seja bem-vindo, Paulo Sérgio. Então, temos aí esse assunto de hoje, terapeuta, como agir na primeira consulta. Né? Não sei se você tem algum questionamento, alguma pergunta a fazer, pode fazer por aí, por onde você está, ou pelo Instagram, ou pelo Facebook, que se não der tempo de nós responder hoje, a gente responde amanhã. Segunda.
amanhã não, segunda, né? Amanhã é sábado. Então temos aí, terminando a nossa semana, logo logo a gente está terminando o ano, um mês, né? E vamos iniciar uma nova etapa, porque esse ano aqui a gente teve vários desafios a ser superados, né? Agora, além de se cuidar da Covid, a maioria do pessoal está vacinado, a gente tem aí um surto, né, dessa gripe aí que está atormentando a vida das pessoas. Os postos de saúde, as UBS, os planos de saúde estão cheios lá por conta dessa gripe, né? Então tem que tomar os cuidados, continuar usando a máscara, mantendo o distanciamento. A máscara ajuda bastante, né? Inclusive vai ser uma das questões que vai mudar, né? Tomara que a gente aprenda com os asiáticos, né? Toda vez que a gente estiver engripado, a gente vai sair de máscara. Agora a gente já acostumou, vai ser fácil, né? Porque protege outras pessoas também, né? Estou de máscara porque eu estou engripado. Você falou, todo mundo vai entender, né? Tomara que a gente... Porque daí a gente evita, né, toda essa confusão que dá, né? Todo mundo vai para o médico na mesma hora e a gente já está com um pouco de medo disso, né? E a profissão do terapeuta olha também para tudo isso, né? Para o tempo que a gente está vivendo, para as questões, né? Nós ficamos um tempo sem atender no consultório, tivemos que nos adaptar aí no online, aprendemos bastante coisa, mas temos que continuar trabalhando porque as pessoas precisam, elas necessitam do nosso trabalho. Algumas pessoas precisam, têm o conhecimento e buscam ajuda, e tem uns que precisam e não sabem aonde buscar ajuda, ou tem medo, tem um preconceito, né? Mas hoje já está bem melhor, e esse trabalho que a gente faz aqui e o trabalho que a gente faz na sala de aula também é para quebrar esse paradigma, né? Então, o terapeuta, o psicólogo, o psiquiatra, ele não é médico de louco, pelo contrário, é para não ficar louco que precisa buscar o terapeuta, o autoconhecimento, né? Então é o oposto disso, né? Então não precisa ter medo, ter vergonha, ficar pensando no que o outro vai dizer, né? Você precisa buscar ajuda daquele que tem recurso para ajudar você. Porque na hora que a gente precisa, não é qualquer um. Não é qualquer um. A gente tem que buscar ajuda daquele que tem recurso, daquele que tem um saber que pode auxiliar você nesse momento de dificuldade, nesse momento de fragilidade aí que a gente vive. É do sujeito isso. Todos nós passamos por dificuldades, né? Quem nunca? Certo? Então a gente se encontra na segunda-feira, no mesmo horário, às 22h. Espero você lá. Um forte abraço e se cuidem.